Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Estamos mais uma vez aqui num domingo de manhã para participar da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos então lendo o livro Discipulado, um projeto de vida. Estamos na lição número 3, que faz o comparativo entre o discípulo e o atleta. E a palavra, a base bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo do 24 ao 27. Mas antes de iniciarmos, eu convido a você então a fechar os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por mais um dia na presença dele. Amém? Pai amado e querido, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem, Pai, guardado as nossas vidas, porque a tua misericórdia, Senhor, Pai, é grande, Senhor. Oh, louvado seja o seu santo nome, Senhor, por mais um momento, Senhor, que nós estamos aqui nesta manhã de domingo, Pai, aprendendo, Senhor, um pouco mais de Ti, Senhor. Que nós possamos sim, Pai, entender os seus propósitos, que nós possamos entender, Pai, como ser um discípulo de Cristo, como ser espelho do Senhor, como nós possamos levar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, por onde nós formos, Senhor. Oh, Deus amado e querido, nós Te damos graças por esta oportunidade de estarmos, Senhor, Pai, esse fôlego de vida que o Senhor nos dá a cada dia, Pai. A oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, de compartilhar, Jesus. Oh, Deus amado e querido, como é bom, Senhor, aprender mais de Ti, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos corações, Senhor, do meu coração e dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos viver, Senhor, a cada dia, Senhor, conforme a Tua vontade, sempre, Pai, em o nome de Jesus. Alcança, Senhor, todos aqueles que estão agora nos seus lares, Senhor, Pai, prestando atenção nesta aula, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos sim, Pai, aprender mais de Ti. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço por esta oportunidade. Amém. Amém? Amém, irmãos? Então vamos lá para a nossa aula. E então em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, diz o seguinte: Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Que nós possamos sim ser esse atleta que busca sempre estar em primeiro lugar. Que seja sim aquele atleta vencedor, aquele atleta que se esforça, se dedica, persevera, continua e não desiste na presença do Senhor. Amém? Diferente do atleta, né, que só tem muitas vezes um vencedor, nós, como cristãos, como discípulos do Senhor, todos nós temos a oportunidade de ser vencedores. Todos nós temos a oportunidade de ganhar sim uma medalha da vida, a medalha de estar na presença do Senhor, de ser, Pai, um discípulo do Senhor. E então nós vamos reconhecer que o discípulo de Jesus deve ter uma vida de atleta, atentar para os valores de um atleta e aplicá-los ao seu desempenho como um discípulo do Mestre. Vivenciar e testemunhar a disciplina e a perseverança como virtudes básicas de um atleta vencedor. Então, você é um atleta vencedor? Tem se dedicado à obra? Tem se dedicado a ser parecido com Cristo? A seguir os seus passos? Vamos lá para nossa aula. As Olimpíadas são maravilhosas, que realmente é o maior evento esportivo do planeta. Toda a programação é idealizada com um único objetivo, exaltar os vencedores. As modalidades esportivas são as mais variadas possíveis, natação, vôlei, futebol, corrida, entre outros. Em todas elas há os vencedores, aqueles que ficam com a tão sonhada medalha de ouro. Comparativo como nós cristãos devemos ser. Nós cristãos também participamos de uma Olimpíada e nela podemos ser classificados ou desclassificados. Precisamos nos esforçar, perseverar, transpor obstáculos se quisermos ser classificados.
O apóstolo Paulo comparou a vida cristã a uma Olimpíada. Vejamos o que ele escreveu em sua carta aos Coríntios. Então, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Vocês não sabem que de que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Então, como um atleta, comparando ser um discípulo de Cristo e um atleta, você tem lutado, tem perseverado, tem se dedicado, tem que se dedicar, assim como um atleta. Depois nós vamos ler aqui um pouquinho mais como é uma disciplina do atleta, e assim deve ser a disciplina do cristão, do discípulo de Cristo. Tá? E falando sobre disciplina, nós temos 4 pontos aqui muito importantes sobre a disciplina, então, para o atleta de Cristo, que é meditação, oração, jejum e estudo. Esses 4 pontos são muito importantes e fazem parte da disciplina do atleta de Cristo. Falando também sobre a perseverança do atleta, nós temos 3 pontos muito importantes, que é aperfeiçoar, santificar e o alvo, propósito. Amém? Então, nós vamos ler um pouquinho de cada um, explicar um pouquinho desses tópicos muito importantes. Então, o atleta, né? Ele possui disciplina. A maioria das pessoas não gosta de ouvir a palavra disciplina. Talvez porque ela nos leve a pensar em algo que vai nos prejudicar, nos forçar a mudanças ou talvez qualquer outra coisa que não seja agradável. O que vem à sua mente quando você ouve esta expressão? Precisamos ter disciplina? Os atletas que aspiram participar de uma Olimpíada precisam submeter-se a um treinamento rigoroso. Controlar a alimentação, peso, o tempo de repouso, o tempo de treinamento, enfim, precisam de muita disciplina. A revista Veja trouxe uma matéria interessante sobre o dia na vida da Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica Feminina. Vejamos como é o dia dessas atletas. Então vamos lá entender um pouquinho sobre a disciplina de um atleta. O treino começa pontualmente às 8 horas. As ginastas fazem aula de balé até às 9 horas. Às 9h30, começam a série de exercícios. Após o primeiro período de treinos, as ginastas almoçam às 12 horas. O cardápio é composto de frango com salada. As que estão acima de peso são obrigadas a fazer uma refeição diferenciada sob a vista dos técnicos. Às 13h15, as atletas têm aula particulares nas próprias dependências do ginásio, onde realizam os treinos. Antes do segundo período de treinos, as ginastas são obrigadas a se pesar, às 15 horas. São 3 pesagens por dia, de manhã, à tarde e à noite. Às 18 horas, findam os treinos e dá-se início à fisioterapia, pois muitas atletas sentem dores e recebem anti-inflamatórios. Finalmente, às 19 horas, as atletas vão à faculdade. Pensou que eles iam para casa, né? E vão à faculdade. E agora então, e quanto a nós cristãos, quais são as disciplinas necessárias para sermos vitoriosos? O autor Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, classifica os vários tipos de disciplinas como sendo interiores, exteriores e associadas, as quais são relevantes para o nosso desenvolvimento emocional, intelectual e espiritual. Comentemos sobre as disciplinas interiores, citando Foster. Então, sobre essas disciplinas interiores, que é meditação, oração, jejum e estudo, como a gente havia comentado, né? Então, nós lemos aqui muito sobre a disciplina do atleta. Se vocês puderam perceber, tem horário para tudo,
né? Tem um controle rigoroso de tudo, do que come, né? Do seu peso, a hora que acorda, a hora que estuda, a hora que vai descansar, né? E toda a rotina do atleta é realmente uma disciplina e deve ser uma disciplina para que ele possa então alcançar o seu objetivo principal, que é vencer, né? Mas nós, como cristãos, nós também devemos entender e aprender um pouco dessa disciplina do atleta. E aí, falando sobre disciplina, vamos falar dos tópicos que a gente já havia comentado. O primeiro deles é a meditação. A meditação cristã é uma busca por esvaziar a mente dos assuntos terrenos a fim de enchê-la com a palavra de Deus. Está em Salmos 63:6 e Gênesis 24:63. Então vamos lá em Salmos. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Salmos 63:6. Em Gênesis 24:63, Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Meditação. Sim, nós devemos meditar na palavra do Senhor. Esvaziar realmente a nossa mente de tudo que acontece aqui, né, na nossa vida terrena, naquilo que é carne, tentar esvaziar a nossa mente e enchê-la da palavra do Senhor. E assim como diz a palavra aqui, em Salmos e em Gênesis, né, exemplos de pessoas que saíram para meditar, para pensar, para refletir no Senhor, né? Então, meditar em ti nas vigílias da noite, então parar ali, né, se desligar de tudo que já aconteceu no dia, desligar daquilo que muitas vezes tira as nossas atenções e nos dedicar à palavra do Senhor, nos dedicar a conhecer mais de Cristo. O segundo tópico fala sobre a oração. Se não estivermos dispostos a mudar, abandonaremos a oração como característica perceptível de nossas vidas, em Atos 6:4 e Lucas 11:1. Vamos lá em Atos 6:4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É assim que nós devemos seguir, perseverando na oração. Lucas 11:1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ali, então, o Senhor ensina a oração do Pai Nosso, né? Que a oração do Pai Nosso realmente ela nos mostra como orar ao Senhor, né? Agradecendo ao Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, né? E realmente assim engrandecendo o nome dele. Amém? Então que nós possamos sim, né? Que nós possamos estar dispostos a orar, a dedicar esse tempo de oração, um tempo então de meditação, né? Como nós falamos no primeiro tópico, e de oração. Oração, falar com o Senhor, abrir o nosso coração ao Senhor, né? Não esconder nada dele, afinal de contas, ele sabe de todas as coisas, mas ele quer ouvir a nossa voz, ele quer entender, ele quer que eu e você, venhamos mostrar a ele o que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos procurando, aquilo que nós desejo do nosso coração. Não que isso seja o principal e nem que isso seja uma obrigação do Senhor, mas que nós possamos sim apresentar ao Senhor os nossos desejos, os nossos sonhos e que o Senhor possa contemplar. E se for vontade dele, realmente ele irá cumprir nas nossas vidas. No terceiro tópico é o jejum. Em vários aspectos, seu estômago é como uma criança mimada, e as crianças mimadas não precisam de presentes, precisam de disciplina.
Em Salmos 35:13 diz o seguinte: Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu selo. Sim, que nós possamos orar ao Senhor, jejuar ao Senhor, né? Apresentando sim um propósito na presença do Senhor. É muito importante seguir matar a nossa carne, matar o nosso eu, né? Para que que o Espírito Santo de Deus realmente possa movimentar algo sobrenatural nas nossas vidas e nós possamos sim entender mais, né, estar mais sensíveis à voz do Senhor, entender mais do Senhor, né? É muito importante isso, né? Essa luta entre a nossa carne e o espírito, né? E nós devemos matar a nossa carne diariamente, todos os dias, e que o espírito realmente venha prevalecer, que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas. Não que você tenha que jejuar o dia todo, né? Entendam, irmãos, o propósito de jejum você pode fazer ali na parte da manhã. Normalmente as pessoas elas fazem, tem outras que conseguem estender um pouco mais, né? Tem aqueles jejuns especiais que as pessoas acabam escolhendo uma coisa ou outra. Eu já prefiro fazer aquele jejum pela manhã, né? Normalmente já o jantar é o último, depois eu já não como mais nada e já fico apresentando esse jejum ao Senhor. E pela manhã até o meio-dia, mais ou menos, até 1 hora, eu apresento ao Senhor o jejum, então, né, por um propósito. E ali vamos ler então também, deixa eu me ver aqui, tá. Tá, quanto à oração, né, vamos lá. Não, minto. Desculpe. Em Mateus 6, 16 ao 18, tá? Então eu vou ler aqui do 16 e o 17, né? Em Mateus 6, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Vamos lá. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Amém? É isso. Na verdade, nós não devemos realmente ficar com cara entristecida ou estou morrendo de fome, ficar, né, expondo isso para ninguém, né? Esse jejum realmente é uma santificação, né? Na verdade, você vai matar a sua carne para que realmente você possa estar mais sensível ao Senhor, né? E que o Senhor possa realmente te direcionar, né? Te orientar e te dar uma resposta para seguir. Também ainda falando sobre, deixa eu ver aqui, tá. No quarto tópico, então, falando sobre a disciplina, nós falamos então sobre o estudo. E vamos lá, então. Daqui a 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por 2 coisas: os livros que ler e as pessoas de quem se aproximar. Muito bom. Vamos lá, está em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém. É o estudo, é o aprendizado da palavra do Senhor, né? Então, aquele que conhece a verdade te liberta. Nada mais. A mentira não te escraviza, né? A verdade te liberta. Ainda ali em Salmos 119, né? Capítulo 119, versículo 9 e 11. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Então, que nós possamos aprender, estudar a palavra do Senhor, entender os mandamentos do Senhor, para que nós sim possamos conservar a nossa vida.
Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda falando sobre o estudo, ainda falando sobre a palavra do Senhor, que nós possamos sim aprender da palavra, ler a palavra e guardar essa palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Ainda em Deuteronômio 1:18. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Amém. Ali também, então, ensinando, né? Falando de tudo que deve ser feito ou que não deve ser feito, né? Conforme a palavra do Senhor. O renomado escritor russo Leon Tolstói observou: todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si mesmo. E é uma verdade, não é verdade? Nós mesmo os cristãos, tá? Então vou me colocar também. Muitas vezes nós achamos que devemos mudar todo mundo. Então, nossa, aquele irmão precisa mudar. Esse novo convertido, olha, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Mas, na verdade, muitas vezes, nós devemos mudar. Nós devemos mudar a nossa atitude, né? Os nossos sentimentos, muitas vezes, a nossa empatia pelas pessoas, né? Precisamos aprender a ter a empatia pelas pessoas, né? A ser cuidadosos e zelosos com os nossos irmãos, né? E realmente, então, entender da palavra, dos mandamentos do Senhor, né? Que nós possamos mudar a nós mesmos, mudar aquilo que não agrada ao Senhor, que está em nossas vidas, né? E que nós possamos, sim, através desse exemplo de que nós estamos mudando, outras pessoas possam falar assim: ele faz isso ou não faz aquilo, isso é importante, isso é bom, e aí eu vou seguir. Eu acho que é esse o exemplo que o Senhor quer que nós venhamos a passar para todos os nossos irmãos. Ainda então falando sobre o atleta, né, nós falamos sobre a disciplina e vamos falar então sobre a perseverança. Um atleta deve perseverar. Você já viu aquele atleta que desiste? Não, o atleta não pode desistir. E nós, como discípulos, também não devemos desistir. Devemos perseverar, devemos continuar, devemos sim seguir os passos do Senhor. Então vamos ler lá. Segundo o dicionário, o termo perseverança significa persistência, continuação, constância, insistência, teimosia. Facilmente podemos ver esta palavra e os seus significados na conduta dos atletas, pois justamente por ela que eles têm cada vez mais quebrado os recordes mundiais em várias modalidades. E nós, atletas de Jesus Cristo, temos perseverado? Temos batido novos recordes pessoais espirituais? A Bíblia nos diz que Deus não tem prazer naqueles que desistem no meio da Olimpíada. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Em Hebreus 10:38. Perseverança. O atleta, vocês entenderam aqui, né? O atleta, ele insiste, ele persiste, ele continua e até fala sobre teimosia. Então, nós, como discípulos do Senhor, não devemos parar, não devemos desistir, devemos sim prosseguir, devemos sim perseverar, continuar, acreditar, né? E que nós possamos ser sim um atleta de Cristo, né? Um apóstolo de Jesus. Conforme Hebreus 12:1, existem pesos e pecados que podem nos impedir de ser perseverantes, de correr bem a carreira que nos está proposta. Os maratonistas têm buscado usar equipamentos cada vez mais leves, de maneira que o auxiliem a concluir bem a corrida. Eles sabem a importância do peso que carregam consigo. Nós estamos atentos para os nossos pesos desnecessários que tantas vezes carregamos? Talvez eles sejam namoro com um descrente, amigos que não compartilham da mesma fé cristã, emprego que não glorifica Jesus, músicas ouvidas
e vez por outra cantadas, assunto que absorve o tempo na internet ou à frente da TV. Os interesses próprios podem significar um grande peso e logo se transformar em pecado se permitirmos que o egoísmo nos domine. É uma frase aqui para se refletir, não é verdade? O maratonista, né? Então vamos lá para um exemplo de um atleta que corre, né? Então falando sobre peso, né? Cada vez mais as roupas deles são leves, né? São aquelas que transpiram, que respiram, né? Mais facilmente, né? Os tênis são super leves para que realmente ele possa ter um bom desempenho. Isso é o maratonista, é um corredor. E vamos falar então sobre o discípulo, né? Como fala aqui. Será que, assim como o atleta, que ele, né, substitui algumas coisas, né, na sua vida de atleta para que ele possa ter um bom desempenho, nós como cristãos, será que nós não devemos fazer isso também? Será que algo que está como peso nas nossas vidas nós devemos trocar, né? Nós devemos substituir, melhorar? E ali foi falado então várias coisas que podem ser um peso e com o tempo, sempre com a constância, ela pode entrar no pecado. E aí sim, ser um peso muito grande para a minha vida, para a sua vida. Que nós estejamos atentos a isso. A nossa grande luta é discernir o que é peso e o que é pecado, pois eles andam bem próximos um do outro, porém tanto um quanto o outro nos atrapalha na corrida. É o que acabamos de dizer. O que é peso e o que é pecado? Todos os dois nos atrapalham no meio da nossa corrida, no meio da nossa caminhada com Cristo. Então, que nós possamos deixar, desapegar, lançar fora, jogar fora mesmo os pesos que nos impedem de prosseguir, de continuar, né? O pecado não pode ser um peso, o pecado não pode nos impedir de caminhar com o Senhor. A caminhada com o Senhor é a certeza de que a vitória é nossa, que a medalha de ouro é minha, é sua. E nessa corrida, e nessa maratona, e nessa Olimpíada de Cristo, não temos apenas um só vencedor, assim como eu falei. Todos nós podemos ser vencedores. Eu, você. E eu quero isso. O Senhor quer isso. Ele quer que nós sejamos todos vencedores. Ele não quer só um. Ele não quer aquele que desiste. Ele quer que você persista, que você continue, que você não pare. Continua. Acredite em si mesmo. Você consegue, você pode. É isso que o Senhor quer. É isso que Ele espera de nós. Que nós possamos ser, sim, discípulos de Cristo. Que nós possamos entender que habilidades e que disciplina e perseverança, que são realmente adjetivos de um atleta, que sejam o nosso adjetivo. Nós possamos ser discípulos de Cristo, atletas do Senhor, né? Nessa caminhada com Ele. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisinha que eu queria falar aqui. Tá. Os atletas das Olimpíadas recebem medalhas de ouro, prata e bronze. Porém, em pouco tempo, eles e suas medalhas transformam-se em apenas lembranças do passado. Os atletas de Jesus Cristo receberão não uma medalha, mas sim uma coroa incorruptível. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 diz: ela é um prêmio para a eternidade, que não ficou presa a um passado e que não vai ser esquecida no futuro, a coroa da salvação em Cristo Jesus.
Meu Deus, nós como atletas de Cristo, como discípulos do Senhor, buscar essa coroa, eu e você, nós devemos ser esse discípulo. Devemos sim ter essa disciplina, perseverança, continuar, não desistir, acreditar e buscar, ter um alvo. O nosso alvo é a salvação com Cristo Jesus. Que assim nós possamos aprender da palavra dele, aprender quão importante é ser discípulo de Cristo, viver como ele viveu, acreditar, ensinar, multiplicar, assim como ele fez, que nós possamos ser sim esse discípulo de Cristo, por onde nós formos, com quem nós conversarmos, que nós possamos ser esse sim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais uma manhã na presença dele. Espero que essa palavra, esse ensinamento, na verdade, tenha sim entrado no seu coração e você tenha aprendido um pouco mais de como ser, então, um discípulo de Cristo. Convido a você a participar da nossa próxima aula aí, dando continuidade neste livro maravilhoso, um ensinamento muito bom, né, sobre discipulado, que realmente é um projeto de vida, que nós possamos entender, viver, colocar como alvo para que nós possamos viver cada dia mais na presença do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, dou graças ao Senhor por esta oportunidade e que nós possamos ter um domingo mais do que abençoado e daqui a pouquinho, então, mais tarde estaremos ali presentes no culto, né, para adorar ao Senhor. Louvado seja o nome dele. Amém? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.